pessoal, continuando aqui com a dilatação, né? Agora a gente vai falar especificamente da dilatação de líquidos, tudo bem? E se você lembrar, são 3 tipos de dilatação que a gente falou com sólidos. Dilatação linear, dilatação superficial e dilatação o quê? Volumétrica. Agora, quando a gente vai falar de líquidos, pô, já viu algum líquido em forma de linha? Tem, né? Você vai na padaria comprar 2 metros quadrados de Coca-Cola? Também não. Por quê? Porque com líquido a gente só mede volume, a gente só trabalha com volume. Então eu nem vou falar nada, mas você já sabe que toda dilatação que eu estiver falando aqui é uma dilatação volumétrica, tudo bem? Então olha só, a gente tem um probleminha quando vai trabalhar com líquidos e vou mostrar um exemplo para você perceber esse problema. Estou pegando aqui um recipiente, olha só, completamente cheio de um líquido, tudo bem? Não precisa saber qual é o líquido. Mas olha só, eu vou fazer uma tabelinha para a gente conseguir organizando a ideia aqui. Então, no início, botei aqui um valor de 10 litros. Se o recipiente está completamente cheio com 10 litros de líquido, eu posso falar que o volume do líquido é 10 litros e que o volume do recipiente também é quanto, pessoal? 10 litros. Aí eu vou fazer o seguinte, chamar aquela velhinha e vou botar aqui embaixo, ó, um foguinho aí para dar uma esquentadinha. Foguinho deu calor, as molequinhas do líquido vão se agitar mais, se agitando mais vão ocupar um espaço maior, pum, o líquido transbordou. Transbordaram aqui, ó, 2 litros, tudo bem? E aí eu te pergunto, esses 2 litros podem ser a dilatação do líquido? O líquido dilatou 2 litros? Sim ou não, galera? Aparentemente sim, só tem um probleminha. Pensa comigo, é só o líquido que esquenta? É só o líquido que dilata? O líquido não está dentro de um recipiente? Esse recipiente também não é formado por moléculas, e essas moléculas também vão se agitar o quê? Mais. Então, se antes no recipiente cabiam 10 litros apenas, agora não cabem só 10 litros. Chutar um valor aqui, vamos falar que caibam 11 litros no recipiente. Então, fala para mim, a dilatação do líquido foi só 2 litros? Não, né, galera? Não foi só 2 litros. Por quê? 2 transbordaram, mas aqui ainda ficou quanto? 11 litrinhos. Então, no fim, qual era o meu volume total de líquido? Ó, 11 que ficaram lá dentro, mais 2 que caíram. Então, no total, eu tinha quanto? 13 litros. Então, pessoal, com isso, eu consigo concluir que a dilatação do líquido foi de quanto? 3 litros. E não 2, como nós estávamos pensando no início. Então, repara. Quando a gente vai trabalhar com líquido, a gente tem um sério problema. Por quê? Não dá para aquecer um líquido simplesmente pegando o líquido e jogando em cima do fogo. Tem que botar num recipiente. E esse recipiente também dilata. E quando ele dilatar, ele vai acabar escondendo um pouco da dilatação do líquido. Então a gente tem essa observação a fazer na hora da dilatação de líquidos. Qual é a observação? A dilatação real do líquido vai ser a dilatação aparente. O que é aparente? Aquela que parece para você que é a dilatação, sem você pensar muito, ou seja, sem você considerar que o recipiente dilatou, mais a dilatação de quem? Do recipiente. Então, no caso aqui, ó, quem seria a nossa dilatação aparente? 2 litros. De quanto foi a dilatação do recipiente? Ó, de 10 para 11, desculpa, 1. Então, ó, 2 mais 1, 3 litros, que é a dilatação de verdade do líquido. Então, ó, a dilatação de líquidos é exatamente igual à dilatação de sólidos. A única diferença é essa. A gente tem que levar em consideração a dilatação do recipiente. Então, pessoal, toda vez que tiver um probleminha com dilatação de líquidos, é só lembrar que a real é a aparente mais a do recipiente. E é claro, né, todo ΔV é uma dilatação volumétrica. Então, a gente pode calcular como sendo o quê? V0, gama, Δθ. Tudo bem? Aquela mesma formulazinha que a gente tinha antes. Aqui, em especial, eu estou chamando a atenção para o aparente, ó. Por quê? Porque se a gente for fazer aqui, ó, o ΔV aparente ficaria V0, gama, Δθ. Mas quem seria esse gama, né? Por quê? Porque na hora de fazer o do líquido é o coeficiente do líquido. O do recipiente seria o do recipiente mesmo. E aqui? O aparente. Que gama é esse? Que coeficiente de dilatação aparente é esse? Então, o coeficiente de dilatação aparente, ele é a diferença entre os coeficientes do líquido e do recipiente. Por quê? Eu só tenho essa dilatação aparente porque o líquido dilata mais do que o recipiente. Pensa, por exemplo, se os dois dilatassem igual. Eu ia ter algum volume transbordado? Não, não teria. Ia parecer que o recipiente, que o líquido não estava dilatando, porque ele ia ficar sempre cheio. Tudo bem? Pensa, por exemplo, se o coeficiente do recipiente fosse maior do que o do líquido. O que ia acontecer aqui? Ia aparecer um espaço, o quê, pessoal? Vazio. Então ia parecer que o líquido contraiu.
não dilatou. Então repara, quem te diz a dilatação aparente são esses dois coeficientes, o do líquido e o do recipiente. Tudo bem? É isso, galera.